Oi, Olá! Seja bem-vinda! bem-vindas, bem-vindes, bem-vindos. Está É. acontecendo, nascendo, vindo para o mundo nosso novo, Desrotulando Pode! Eu sou Amanda Saraiva, sou psicóloga, sou psicodramatista, sou mãe, sou mulher, sou várias outras coisas e hoje sou sua podcaster. E eu sou a Tayane Matos e sou psicóloga, psicanalista, mãe da Isis, e hoje também inauguro essa nova função de podcaster. É, inclusive, acho muito, muito chique isso que a gente está fazendo, de todas essas funções que a gente vem exercendo. Nem acredito que nasceu o nosso tão sonhado filho, meu e da Amanda, nessa parceria, né? Nem sei se a gente é mãe, pai, se a gente é tudo ao mesmo tempo. Ah, eu Não sou vamos todo rotular. triângulo. Sou todo triângulo ali, o triângulo psicanalítico, o triângulo psicodramático. A gente tá fazendo nascer aí para o mundo esse filhotinho que acabou de nascer há 30 segundos, inclusive. A gente precisa explicar para vocês o que está acontecendo. Quem nos acompanha estava ligado aí num projeto lindo, maravilhoso, nascendo que se chamava Tijolinhos da Psi, né? Os tijolinhos da construção, de tijolinho em tijolinho a gente constrói quem nós somos. A gente falava muito sobre os nossos papéis, como que a gente construiu esses papéis, o papel de mãe, o papel de psicólogo, o papel de mulher, todos esses papéis com lindos rótulos, né, Thay? Exatamente. Só que na medida que a gente foi conversando, a gente foi entendendo que é muito maior do que os tijolinhos e que o nosso ranço, a nossa pegada, ela tem muito mais a ver com isso que está posto e que a gente nem sempre se identifica. Então a gente queria criar algo justamente que possibilitasse e acolhesse isso que não cabe dentro dos rótulos. Isso que existe, que está aí, que muita gente tem medo de falar sobre, mas que não tem muito bem um termo adequado, algo que nomeie, que rotule. E por isso criamos, né? Por isso nasce esse filho, que é o Desrotulando Pod. Ai, que bonitinho! Muito Gente, por lindo! favor! Esse projeto é nosso, meu e da Thay, mas é de todo mundo que nos acompanha, principalmente das mulheres cansadas e que pensam demais. Esse é um espaço importante para todos nós. Então, o Tijolinhos da Psi acaba de se transformar no Desrotulando Pode, nasce do mundo. Espero que ele seja bem-vindo, tão amado quanto é pra gente. E aí a gente vai construindo tijolinho por tijolinho esse novo momento da nossa vida, esse novo papel, esse novo rótulo que a gente está doida para desconstruir e construir de novo, de podcaster, papel novo na nossa vida, né? A gente gosta de fazer muita coisa, né, Amanda? Então, assim, né? O que é mais um para nós, né? Uhum. Será? Inclusive, o que é mais um para nós foi um grande dilema, assim, né? A gente falou um pouquinho na live de lançamento ali, né? Que eu e a Thay, nós estudamos, nos conhecemos na faculdade, a gente quase não estudou junto, eu não sei se a gente chegou a fazer alguma matéria ou não junto, eu não lembro. Eu lembro da gente na formatura, né? Eu acho, assim, eu acho que a gente fez algumas dinâmicas quando tinha integração, porque a gente era de turmas diferentes, né? Eu era da turma Aham, A e tu era da turma B. aham. E a gente, assim, se conhecia, as turmas eram muito grandes, até na época da formatura, a gente estava ali parecido. Inclusive, eu falar uma coisa muito curiosa. No dia da nossa formatura, a gente tinha aquelas fotos grandes impressas, né? E na época eu era ruiva, igual a Thay. E aí, na hora ali da formatura, o cara da empresa de formatura me deu a foto da Thay, achando que era eu. Eu não Eu sabia achei isso disso! muito Ai, que legal! engraçado. Ó, a foto tá ali em cima. A foto em questão, a minha tá escondida, eu não me identifico mais com aquela mulher. A outra pessoa. Então, eu fiquei sem lugar e com pena de jogar fora, então ela tá Vamos ali. explicar. Mas tá tão bonitinha. Eu acho simbólico quem nós éramos na época da formatura, né? E aí Uhum. eu me vejo como uma pessoa totalmente diferente, mas eu respeito muito aquela Mandinha lá, que se formou na faculdade 5 ou mais anos atrás. Tem aí uma história, né? Né, mas eu acho que é sobre isso, a gente está começando a olhar para todas essas coisas da faculdade, como a gente se conheceu, como a gente
iniciou todo esse projeto, de onde é que vieram essas conexões, porque a gente se seguia, porque a gente se formou na mesma turma, só que não tinha muita relação uma com a outra, né. E eu acho que é justamente esse o assunto de hoje. Quem é a Amanda pessoa, a Tayane pessoa, e a Amanda psicóloga, psicodramatista, a Tayane psicóloga psicanalista? Porque tem tantas camadas, né, Uhum. dessa identidade que a gente vai criando, mas eu não sei para ti, Amanda, mas para mim às vezes é muito difícil sair desse lugar da psicóloga ou da profissional, né. Até mesmo porque eu sou meio workaholic. Quando me Sim. lembro de quando eu queria engravidar, nem tinha engravidado ainda, mas eu levava isso para análise, porque eu estava elaborando nesse processo de tentativa de gravidez, e eu disse para o meu analista assim: "Olha, é o seguinte, eu queria muito que nascesse em novembro, porque se nascer em novembro, daí, assim, já emenda, né, férias, é umas férias que todo mundo está acostumado, dezembro, janeiro, fevereiro eu volto, deu 3 mesinhos, assim, ninguém vai nem sentir". Meu Deus, nem Ele tu. riu da minha cara e ele falou assim, né, Thay, porque acontece exatamente na hora que você quer. Inclusive, se ele Aham. estiver me assistindo, eu me lembro desse dia. Talvez ele não lembre, mas eu marquei. Eu me lembro. E para mim, hoje faz muito sentido, né, porque depois que filho nasce, a gente entende que a gente não controla nada. Nunca Nossa. controlou, só que agora Uhum. a gente tem isso jogado na nossa cara e lambuzado, né. A gente tinha uma ilusão de controle, né? E depois que tem o filho, a gente cria uma segunda ilusão, achando que esse ser humano eu vou criar do jeito X, Y, Z, que daí ele vai se desenvolver exatamente como eu imagino. Ai, coitada, coitadinha. Sim. E daí é onde eu e a Amanda começamos a nos engajar bastante, né, porque a gente foi entendendo que muita coisa que acontecia, né, com as nossas mães e as relações que elas tinham com a gente, desse ideal que elas tiveram, coitadas, ninguém olhou para elas e disse assim: "Ô querida, não vai acontecer do jeito que vocês querem". Ninguém Não, fala pra ninguém mamãe isso foi que nem o daí. meu analista que jogou a verdade nua e crua na minha cara, né, e disse assim: "Então, não vai fazer do jeito que tu quer". E aí a gente reproduz modelos, né? A nossa história nos constrói, então a gente vai reproduzindo esses modelos de ideais, ideal do papel de mãe, ideal do papel de profissional, ideal do papel de mulher, assim. E quando esses papéis se chocam, às vezes a gente se vê meio perdido, porque parece, dá a impressão, até quando a gente fala, né? O papel de mãe, o papel de mulher, que é tudo bonitinho no seu quadradinho, cada um seguindo o seu caminho livre e independente. Mas, na verdade, esses papéis, eles se encontram e desencontram o tempo todo. E acho que eu, logo depois de formada, eu já me deparei com isso a primeira vez, porque na faculdade, até acho que a nossa faculdade tinha uma desconstrução um pouquinho maior do papel de psicólogo, mas a gente passa 5 anos estudando e vendo modelos de psicólogo aquele carinha de pastel, assim, né, bem Aham. sério, não pode sorrir, não pode se emocionar, não pode abraçar, é essa coisinha bem engessadinha, perninhas Ai, cruzadas. em especial para os psicanalistas, tem aquele negócio da frieza, né, do analista que nem Nossa. fala na sessão, que nem olha no olho do paciente, senta na poltroninha, paciente no divã ali, e a gente nem conversa. E que daí, de repente, no final da sessão, a gente fala assim: "Beijo, tchau, vai Uhum. embora com as suas angústias", né. Elabora aí o que você falou para mim. Exato, escuta isso aí que você tá falando para mim, né. E assim, embora sempre me identifiquei com a teoria da psicanálise, com esse papel de psicóloga, não é para mim esse negócio de ser fria, de ser gelada, de não me envolver, de não conseguir falar, de não interpretar, de só dar aqueles cortes, né. Eu tinha pavor de Lacan, porque na minha cabeça e Lacan é um teórico, tá, gente, da psicanálise bem famoso. E eu tinha pavor de Lacan, porque na minha cabeça todo psicanalista lacaniano só dava corte. E com 10 minutos olhava e falava assim: "Ó, tchau, sai, a gente fica por aqui". E tipo assim: "Eu acabei de Falar uma chegar, coisa como assim tchau, importante? sai?". Aham. Meu É, dinheiro!
Eu paguei a sessão inteira. Exato, né, e o que que é uma sessão inteira? Porque tem alguns lacanianos bem tradicionais que entendem que o tempo da sessão não pode ser contado, que às vezes a sessão dura 2 horas e às vezes a sessão dura 5 minutos, Ah, bom, então né. tá. É, E legal, eu legal para tinha quem pavor tem tempo livre, disso. né? Aham, é um modelo que foi criado há muitos anos que já nem se encaixa na vida de hoje, né? Nos tempos modernos, na rapidez com que a gente vive, né? Sim, e eu acho que inclusive nesse movimento todo neoliberal, né, onde a gente quer fazer um monte de coisa, ter uma sessão de confiabilidade daí, por isso que eu fui mais adepta das teorias winnicottianas, que tem mais essa questão do ambiente seguro, né. Ele trabalha a teoria psicanalítica para de um outro lugar, e que eu Uhum, achei mais adapto à minha personalidade, que eu acho que entra no que a gente está falando, né, do que é o nosso como é que o pessoal e o profissional vão engajando nessas coisas. E, uhum. para mim, é uma questão de segurança, entender que eu vou estar ali e que eu vou poder fazer daqueles 50 minutos o que eu quiser fazer, Nossa, mesmo que for para ficar calado, uhum. sabe. Sentir o que que aquela relação te ressoa, né? Que Eu eu tenho acho que é uma alguma coisa. garantia, sabe. Aham, e que eu mesma vou garantir esse espaço, né? Eu acho que Sim. esse foi o divisor de águas para mim, enquanto psicóloga, enquanto psicodramatista. Eu acho que o psicodrama ele foi um caminho que me ajudou a encontrar quem é a psicóloga Amanda. E eu ainda passeio muito entre questionar se a psicodramatista acaba sendo maior ou a psicóloga acaba sendo maior quando eu entro no meu papel profissional, né? Só que no fim das contas, o que é maior é a Amanda Pessoa, que foi quem trouxe a Sim. psicóloga e a psicodramatista para esse palco. E isso parece que está muito bem resolvido agora, porque foram assim 5 anos de prática em que eu fiquei analisando e percebendo isso, né? Logo que a gente se forma, eu sou uma pessoa muito transparente no sentido de emoções, assim, e eu falo palavrão, e isso era uma coisa que eu ficava muito culpada toda vez que saía um palavrãozinho durante uma sessão, até eu perceber que os pacientes relaxavam, a maioria Uhum. deles, né? Alguns não, mas eu fui percebendo que alguns pacientes relaxavam, e aí eu fui descobrir que a resposta da nossa conduta está, na grande maioria das vezes, na relação porque Uhum. a gente é espelho um do outro, né? Eu percebo com essa pessoa aqui na frente como é que eu posso me portar e o que ela precisa naquele momento. Então, às vezes, o meu paciente vai precisar muito mais do meu silêncio, às vezes vai precisar muito mais da minha fala, às vezes vai precisar da minha escuta, às vezes de um abraço, e às vezes a coisa mais catártica, mais terapêutica que pode acontecer é eu me emocionar junto com o paciente. Sim. E isso a gente só descobre na prática, na hora do vamos ver e com muito olhar para nós mesmos. Porque é É muita muito meu. terapia, né. Eu acho que Ah, tem muito disso. É muito da gente entender que, assim, ó, pra bancar esse lugar de escutar o outro, assim como e aí eu não tenho como fugir da teoria que me embasa, né, mas, assim, o Winnicott fala que pra gente conseguir escutar o outro, a gente precisa ser escutado primeiro. Pra gente hum, amar o outro, a gente precisa ser amado primeiro, porque a gente ah, aprende apenas através da experiência. aham, É. Então, assim, eu acho que é fundamental quando a gente começa essa trajetória do ponto de vista daquele da pessoa que está sentada ali sendo escutada, aham. né. Que é aí que a gente se habilita a escutar o outro de fato, e não a achar que a gente Isso é escuta o outro, que são importante. coisas diferentes. Nossa, demais, demais. Porque o espaço de escuta do psicólogo recém-formado em específico, muitas vezes a gente está fazendo esse espaço com base em todos os psicólogos que a gente viu, em todos os Uhum. psicólogos que nos ensinaram, em todo mundo que estava do outro lado. E aí, quanto mais em nós a gente está, menos a gente está com aquele paciente, com aquela pessoa na nossa frente. Então, essa coisa de se colocar no papel de paciente, ela é importante demais também. Se a gente tem condições, eu entendo que nem todo mundo tem condições, né? E às vezes a pessoa não tem interesse, mas eu acho que é uma experiência muito válida de se colocar no papel do paciente, do cliente, para tu entender a necessidade. Isso me lembra uma situação que aconteceu no estágio, na faculdade, né? Que eu precisava aplicar um relaxamento em uma paciente e aí a minha dupla aplicou em mim esse relaxamento. E aí, Uhum. quando ele aplicou o relaxamento,
eu não me senti relaxada por um ponto X, um ponto Y, um ponto B. Aí a professora perguntou assim, ué, mas não era para relaxada? Não, eu estou percebendo o que faria mais sentido para mim. E Uhum, isso parece tão efêmero, né? Uma coisinha tão pequena, mas isso reflete exatamente o que a Thay está falando, que é de se colocar no papel de quem está sendo escutado e entender essa necessidade, né? E aí, claro, enquanto a gente se acolhe, a gente aprende a acolher o outro também. Isso reflete nas nossas relações. E aqui vem um ponto muito importante de onde entra a pessoa no papel profissional. Porque se eu sou uma pessoa muito dura comigo mesma, que não abre espaço para esse acolhimento, que não abre espaço para compreensão, a tendência é que seja um pouco mais difícil de ouvir essa sensibilidade, ser sensível ao outro, porque a minha tendência é ser uma pessoa mais dura, né? Ou às vezes o uhum, contrário, eu acabo sendo dura comigo mesma e acolho todo mundo. Então, esses equilíbrios internos, eles são importantes, porque não existe papel profissional, não existe papel de mãe, de esposa, de amiga, se não tem o papel eu comigo mesma, que ele é o pilar de tudo. E aí, aonde que se separa o eu pessoa do eu profissional? Não separa, mas a gente escolhe qual é a faceta que vai aparecer com mais força, né, em cada momento. uhum. Sim. Inclusive, E eu estava psicólogos. pensando, né, como isso não tem nada a ver com psicologia em si, mas tem a ver com o humano, sabe, Amanda? Aham. Porque tu estava falando aí agora da tua experiência, né, enquanto psicodramatista, seu primeiro momento na clínica, e daí eu me lembrei do meu primeiro momento na clínica, que eu estava muito ansiosa, porque eu sou uma manteiga derretida. Eu não posso ver um filme, um comercial de televisão, e eu tô chorando. E eu tinha Eu. aquela ideia de que o psicólogo tem que estar frio, né? Não tem emoção nenhuma. Então, eu olhei para minha supervisora, né, clínica ali, minha orientadora, e disse para ela, falei assim, olha, tô muito preocupada, porque eu choro e como é que eu vou fazer para segurar o choro na frente do meu paciente? E aí ela olhou para mim assim, ela, Thay, tu vai precisar que esse paciente pare de chorar para te acolher? Ou você vai se emocionar junto com ele, vai conseguir acolher ele enquanto você chora. Falei: "Não, vou conseguir acolher ele, só que eu vou estar chorando". Aí ela: "Que ótimo, porque seu paciente vai ver que você é humana, e daí Ah, isso vai ser o que vai mudar, né". Então, assim, a gente tem as nossas ansiedades, porque a gente se enxerga faltante, né, a gente tem medo dessa falta, mas é isso que nos constitui também. A gente precisa ter noção de que não importa qual é e hoje pensando nos pacientes que eu atendo e muitas coisas que a gente vai vivendo, não é fora de comum eles estarem em trabalhos totalmente distintos da psicologia, assim, eles dizem para mim assim: "Ah, Thay, não sei se eu dou conta. Ai, tô com medo que eu vou falhar. Ai, tô com medo que tal coisa vai dar errado, é muita responsabilidade". É. Se a gente pensar nos nossos amigos, meu marido, quando ele foi promovido, ele, meu Deus, e agora? O que que eu vou fazer, né? Eu sou líder de alguém. Ah, eu não sei se eu dou conta disso. que Então, responsa. que responsabilidade. Então, isso é do humano, isso não é do psicólogo. E É. eu acho que bom que a gente tem esse senso de responsabilidade, de preocupação, né? É sinal que a gente se importa. Nossa, sim. Eu acho até que a gente acha que tem demais esse senso de responsabilidade, assim, porque eu sinto que o fluir da psicoterapia para a gente, enquanto paciente, é quando a gente se apropria, né? Se apropria da Uhum. nossa história, se apropria do nosso protagonismo, né? Tá trazendo um pouquinho pro psicodrama, não é à toa que a gente chama o paciente de protagonista. Ele precisa protagonizar a sua história. E é muito empoderador quando a gente se dá conta do nosso protagonismo. E isso é importante enquanto a gente é psicólogo, de lembrar que nós não somos o protagonista da sessão. E às vezes a gente fica tão afoito, né? Tipo, meu Deus, eu preciso mostrar serviço, eu preciso fazer uma sessão incrível e tal. Preciso Quando, na interpretar verdade, tudo, então levar o meu paciente ao insight no primeiro momento. nossa, meu Deus, eu tenho que matar na primeira sessão. Se a pessoa voltar na segunda, não fui tão bom. Então, assim, ainda mais, eu quero falar mais pra frente sobre as minhas autocobranças com relação ao psicodrama no outro episódio. Mas, quando a gente percebe que nós não somos capazes de tudo, é que a coisa flui. Porque entender os nossos limites é primordial, enquanto paciente, enquanto psicólogo, enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto ser humano. Meu Deus. Ponto.
Ponto, acabou. E A a gente é gente falha vive mesmo. nesse lugar, né, do neoliberal, de uma sociedade que cobra que a gente dê conta de tudo, né? Aham. Tem que ser tudo Tudo mais um perfeito. pouco. É. E a gente, enquanto mulher, ocupa um espaço muito sensível nessa cobrança, porque a gente está passando por uma transição do que é ser mulher, né? A gente está engatinhando ainda nessa transformação da mulher, a gente fala sobre prioridades muito recentemente. E aí a gente está desconstruindo aí um padrão de mulher que ficava em casa, cuidava dos filhos, ainda não precisava e nem podia trabalhar, e agora a gente é uma Uhum. mulher que cuida de casa, cuida dos filhos, cuida da casa, cuida do trabalho, tem que ser uma profissional muito boa também, muito foda, tem que cuidar da sua saúde, tem que cuidar da sua autoestima, tem que praticar exercício físico, cuidar da alimentação, ter a saúde mental em dia, ou seja, eu não posso nem surtar, eu tenho que cuidar de tudo Não, isso e ficar e plena. não só isso, assim, né? Para ser um bom profissional, você tem que ficar atualizado, fazer um monte de curso, você tem que fazer a sua terapia, porque se você é psicóloga também, né? Tu tem que estar com a tua terapia em dia, né? Em Tem que fazer dia, supervisão. tem que fazer supervisão, tem que fazer grupo de estudos, tem que Tem. participar de pós-graduação, formação Tem que continuada e estar no por aí vai. Instagram. Tem que Tem estar que no estar no Instagram, que Instagram, tem que ter agora um é perfil, primordial. Primordial para a profissão. bombar no Instagram todo dia com um videozinho novo, né? Uhum. Então, assim, tá, a gente quer fazer um monte dessas coisas. Eu, pelo menos, quero fazer quase tudo, né? Eu brincava com as minhas amigas essa semana ainda, né? Falei assim: olha, gente, eu quero ser uma mãe perfeita e, ao mesmo tempo, uma cientista famosa de sucesso. Só Uhum. Por que isso, não? Por que não? Porque isso não é uma né? coisa tão simples de conseguir? E assim, ser feliz no meu casamento, eu quero poder ter momentos pra gente sozinho, mas ao mesmo tempo eu quero estar com a minha filha, eu quero poder Uhum. sair com os amigos, e eu E quero eu sair também quero sair sozinha, e eu quero sozinha. sair em conjunto. Aham, exatamente. Então, assim, eu preciso de 47 horas por dia e ainda vai ser pouco. É que é muito Ah, preciso engraçado viajar o que, mundo também. Quero viajar o claro, mundo. e também tem que guardar dinheiro, né? Porque Sim. eu tenho que gastar dinheiro, mas eu tenho que guardar. Vai que eu quero comprar uma casa. Então, sim, eu Sim. quero tanta coisa, é tão fácil de alcançar. E aí a gente olha na internet, a gente olha nesse mundo que te cobra isso tudo e parece que é muito fácil alcançar. Porque as Uhum, pessoas não vão postar na internet só a parte bonita, né? Eu sei que a gente fala muito disso, mas, gente, parece que a gente não fala o suficiente. A gente tem que colocar dentro da cabeça que tu vê ali a tua coleguinha postando é um pedacinho da vida dela. Assim como que tu posta uhum, um pedacinho da tua vida. E aí a gente vê as pessoas mostrando mães maravilhosas na internet, com a vida financeira super equilibrada, empreendedoras pra caramba, casamento feliz, relações maravilhosas, saúde mental em dia, saúde física em dia, corpos perfeitos. E aí a ah, gente e fica assim, ó, assim, e recém-mãe e barriga chapada, né? Não esqueça aham, disso. exatamente, Não exatamente. esqueça de Não, eu, não meu sei Deus do como céu. elas fazem. Não, eu sei. Acho que tem a ver com dinheiro, lipo e uma rede de apoio paga. Muito boa. Ah, tá. Mas, assim, é muito fácil a gente se perder nessas cobranças externas, né? A gente acha muitas vezes que a resposta está fora, nos modelos que a gente vê, e não me entenda errado. A gente observar modelos e querer seguir esses modelos é muito bom, mas a resposta ela está dentro, ela está no que eu consigo, no que é possível para mim. Ela está nas minhas fragilidades, ela está nos meus limites, e isso é o ponto principal para a gente entender até onde eu posso ir. Eu falava ainda Uhum, semana passada ali sobre expectativa e realidade, né? A gente tem quebras de expectativa quando a gente foge da nossa realidade. Eu tinha expectativa de que eu estaria super Instagramer a essa altura da minha vida, com um bebê de 8 meses em casa, porque eu fugi da minha realidade. Eu não sabia o que era ter um bebê de 8 meses e dar conta de trabalho, casa, tudo. Então, quando eu olho para minha história, para minha realidade, para as minhas habilidades, é muito mais fácil eu me acolher. Só que eu preciso estar uhum, olhando para mim e não para fora. E isso é bem sim. difícil. Ah, e assim, né? Até mesmo dentro da nossa realidade, entender que existem variações, né, Amanda? Porque o que eu conseguia fazer com uma bebê de 8 meses é diferente do que você consegue fazer com uma bebê de 8 meses. Não somente porque a gente tem uma rede de apoio diferente, uma dinâmica diferente, somos pessoas diferentes, mas porque as nossas filhas têm personalidade, né? É, E parece que às vezes a que gente coisa esquece esquecível. disso. Aham, a É. gente acha que o Então, bebê é um assim, objetinho, né?
tem um tanto de manual de que, olha, para fazer a introdução alimentar, você faz assim, 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 assado. Para fazer o desfraude, você faz assim, 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 assado. Para colocar o bebê para dormir, você faz assim, 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 assado. E assim, nos primeiros meses da Isis, eu fiquei bem bitolada com isso. Foi Ah, eu muito também. de tipo, eu tenho que seguir esse protocolo porque eu quero que ela faça tal coisa, né? Aham, porque é isso E que dá certo. é isso que dá certo, é isso que vai trazer saúde para ela vai comer Uhum. bem, daí ela vai dormir bem, e daí ela vai ser uma criança que não vai ficar doente, e vai Ah, acontecer na casa dos outros, não vai acontecer na minha, todas sempre. aquelas, né, naquelas situações. E assim, gente, por muito tempo funcionaram algumas coisas, mas eu percebia que o vínculo era um negócio muito difícil. Porque se tu tá tão protocolado, como é que tu olha para aquele ser humano para se engajar, né? E eu Uhum. penso que muitas vezes essa é a realidade da maioria das famílias brasileiras, em especial, né? Porque a gente tem que desempenhar tantos papéis, tantas funções, a gente tem que fazer tanta coisa, até mesmo sobre a gente, né? Quanta coisa da nossa personalidade está automatizada. Uhum. Ah, o que que quanta coisa é que a gente faz porque a gente sabe que a gente gosta, porque a gente sente prazer. Acho que Ah, isso é um negócio tão profundo, sabe? E então, né, nesse negócio todo de criar vínculo, era ali que eu tinha me perdido, porque eu não conseguia olhar, né, no meio de todos esses protocolos, de toda essa situação, ficava muito difícil olhar para ela e conseguir entender, me conectar com aquela personalidade, me conectar com aquilo que é espontâneo, porque o espontâneo não está no protocolo, né? Não tem um manualzinho, não tem um como fazer para que aquilo aconteça, né? Ele só vem. uhum. E hoje eu fico pensando que eu me divirto muito mais na maternidade. Me canso muito mais, me canso, mas também me divirto muito mais. Porque tá, eu ainda tenho umas coisinhas que eu gosto que aconteçam no horário, que tem os meus rótulozinhos ali, né. Quem Mas não, né? é muito mais gostoso só estar com ela, né, e só deixar aquilo acontecer e sentir quem é aquele ser humano na minha frente, né, o que que Nossa. aquele ser humano tá querendo de mim, o que que ele espera de mim. E como é difícil também a gente fazer esse exercício com relação a nós mesmos, né? Eu me identifico muito com o que tu falas, tá? E porque no mundo que a gente vive existe protocolo para tudo, e a partir do momento que se criou um protocolo, se perdeu a espontaneidade, né? Que é essa vivência, que é o perceber o outro, se perceber. E eu olho muito para a relação, porque é um estímulo-resposta, a gente troca ali, né? Não de um jeito simples, mas a introdução alimentar, por exemplo, eu tinha sonhos para introdução alimentar, e a minha filha se diverte muito mais espalhando a comida e descobrindo aquela comida, que quando eu comecei a descobrir junto com ela foi muito mais divertido, muito mais Sim. trabalhoso, assim como todas as outras coisas que Uhum. não tem protocolo, Uhum. mas a gente criou o nosso jeitinho de fazer. E às vezes, quando a gente pensa em nós mesmos, a gente esquece disso, tá? Porque é muito mais fácil a gente perceber o outro, perceber as nossas filhas, que são seres pequenos que precisam da nossa percepção. A gente, às vezes, não se percebe porque está preso em protocolos. Então, estar Uhum. sensível à nossa relação com a gente mesmo e às nossas necessidades é um ponto difícil e muito importante, né? Acho que a resposta está na relação, está, mas ela está muito na autopercepção também. Como eu me sinto com essa relação, com a filha, com o outro, ou comigo, né? E aí eu encontro uma resposta para desenvolver todos os meus outros papéis, porque aí eu vou perceber a minha necessidade, né? Então, esse E ponto eu acho que isso tem é a ver com central para como o mim. nosso pessoal se liga com o nosso profissional, né, Amanda? Porque o que eu venho percebendo muito é que eu atraio os pacientes que se identificam comigo, não através da teoria, não através de. Muitos dos meus pacientes nem sabem que eu sou psicanalista. Alguns Uhum. sabem e me procuraram por isso, mas muitos deles me procuraram por conta da psicóloga. E eles se identificam daí com a minha forma de ser. Quando eu consigo Ah, ser espontânea, eles conseguem então, né, estabelecer uma relação real, viva, né, uhum, onde eles também se soltam de todos esses protocolos, porque a relação, é muito mais íntima.
Então, eu Ah, acho que o nosso profissional tem muito a ver com personalidade. bom, é muito curioso, Thay, quando tu fala assim que a gente se prende demais nos protocolos e se perde da relação, porque eu me identifico muito com isso, tanto enquanto mãe, quanto em todos os meus outros papéis, assim, né? A gente segue modelos de sucesso, a gente quer o resultado bom, a gente quer o sucesso, a gente quer a coisa bonita para mostrar, a gente quer ter orgulho do que fez, e a gente acha que precisa seguir esses protocolos para conseguir ter o resultado X ou Y. Só que quanto mais a gente olha para longe, mais para esses protocolos, mais a gente se afasta da nossa realidade, mais a gente se afasta das nossas relações, da relação com o outro, com a filha, com o marido, com os nossos amigos e da relação com a gente mesmo. Então, quando a Uhum, gente olha para nós, se relaciona com aquela nossa necessidade, se relaciona com a nossa espontaneidade, com aquilo que a gente precisa, que é saudável fazer naquele momento, então a gente se encontra. E quando se encontra, daí o sucesso ele é muito pessoal, né? Ele é muito aquilo que faz sentido para mim. E nem sempre o que está no protocolo, né, do que é ser a psicóloga de sucesso ou a mãe maravilhosa, é o que faz sentido para a Amanda, é o que faz sentido para a Tayane. Então, a resposta é quando a gente olha para dentro, a gente olha para o nosso lado pessoa, aquilo que está bem no íntimo, e aí a gente encontra a resposta para aquilo que a gente quer nos outros papéis também. Né? até mesmo porque quando a gente vê o profissional de sucesso, a gente está vendo um recorte daquele profissional, né? A gente está enxergando ele executando aquele papel de profissional. Mas para ele construir todo aquele recorte que, né, toda essa colagem que a gente vê no final, eu lembro sempre das colagens que a gente fazia na fundamental, né? Quando a gente criança, na escola, recortando e colando tudo para montar um cartaz, para montar isso, aquilo, outro, porque é o que a pessoa vai ver, né? Uhum. E a gente muitas vezes não se dá conta de que os filmes que a gente assiste, de que as séries que a gente assiste, de que os profissionais que a gente segue nas redes sociais, que o que a gente está vendo ali é uma bela de uma colagem, muito bem feita, mas que tem toda uma revista que aquelas Uhum. imagens foram recortadas, né, para poder montar aquele cartaz. Nossa, E demais. essas somos nós, né. Então, eu acho que hoje a gente está desrotulando essa ideia de que a gente não pode ser quem se é para ser um bom profissional. Até mesmo Uhum. porque ser um bom profissional implica que você seja um profissional real. E que você Ah, tenha ética humano. e cuidado com o que você apresenta. Ah, Uhum. então é difícil a gente apresentar uma coisa que a gente não é, né. É difícil, eu diria até impossível, porque imagina que angustiante viver uma vida que a gente está representando um papel que nada condiz com quem a gente é. Então a gente Uhum, desrotula o negócio de que o papel profissional ele vive no vácuo, ele é separado da pessoa. Não existe profissional sem a pessoa que existe antes, né? sim. E que bom que a gente pode misturar esses papéis, na verdade que é necessário misturar esses papéis, misturar o nosso lado humano para ser profissional. Ainda mais a nossa profissão que ela é essencialmente humana, né? Se não fosse um Sim, ser humano preocupado, eu desabafava com a parede. Então eu preciso desse lado humano da minha psicóloga. Eu preciso do lado acho tão humano interessante dos isso, profissionais. porque teve uma paciente minha que me perguntou assim: "Thay, tu tá com medo da inteligência artificial tomar teu trabalho?" Aí eu disse: "Não, não tenho". Ela: "Por quê? Como não? Tá tomando tudo". Falei: "Então, ninguém consegue pensar o que eu penso". Mas Então, ninguém consegue sentir o que eu sinto. Isso é sim, quem a gente é. A gente é sentir, pensar coisas lógicas, racionais, aí o computador faz por nós. Mas se não é o sentimento que nos move, quem somos? Né? O ser humano é isso. E que profissional que eu sou sem o meu lado? Então, desrotula esse negócio, né, gente, de que preciso deixar a pessoa em casa para ser profissional. Não, tu só é profissional porque tu é primeiro ser humano. Tu só é mãe porque tu é ser humano. Tu só é esposa, namorada, amiga porque tu é ser humano. Então, acolhe uhum, esse lado teu para olhar para todos esses papéis. Acho que é o exatamente, desrótulo do dia, né? Eu ia dizer o rótulo do dia, é o desrótulo do dia. exatamente, né. Hoje, então, a gente entendeu que o profissional pastel não vem vendendo bem. Não vem vendendo bem, mas o pastel da feira, em compensação, está maravilhoso. Aham,
Deixamos o Exatamente, papel para a gente. feira, então, deixamos o rótulo para as lojas, então, e hoje a gente acolhe o nosso lado urbano. E esse foi, né, o nosso primeiro Desrotulando. Vamos tentar quebrar mais rótulos por aí e contamos com vocês para engajar e para participar, para que a gente possa, então, cada vez mais sentir que a nossa existência é plural e não enquadrada em pequenos caixinhas, né? Que a gente possa ser quem se é. Ai, que lindo! Amei, amei desrotular hoje, amei nosso episódio piloto, amei nossa estreia como podcaster e estou muito feliz aí com esse nosso momento. Espero que vocês tenham gostado também. Estão todos convidados a vir desrotular com a gente também toda semana. E é isso, gente. Agradeço ali quem está ouvindo, agradeço a Thay, agradeço a esse nosso momento. E a gente está encerrando o nosso primeiro Desrotulando Cast. Uhul!